Boa noite a todos. Mais um BR Sapatão, que é uma parceria da Editora Pel e da revista alternativa LGBTQIA+, né? Pela Editora Pel, eu, Paula Cury, pela revista alternativa L, a Sheila. Bem, She, vou te falar uma coisa, né? Hoje a nossa convidada, ela causa, viu? Ela causa bastante mesmo nas histórias dela. Então você não se assuste quando ver os comentários aqui, porque ela causa. Então, mas eu vou deixar você apresentar a nossa convidada. Afinal de contas, né? Quem leva o caminhão é a Si. Se você tá com a Si, né? Casal é assim. Contigo. Bom, hoje a gente vai fazer uma conversa gostosa. Meninas podem fazer perguntas são bem-vindas. A gente vai conversar, como eu vou dizer assim, não sei se polêmica, uma pessoa que gosta de cutucar, uma pessoa que instiga muita imaginação, provoca muitas perguntas nas meninas, inquieta o coração do povo aí. A gente vai conversar com a Alice, né? Que se tornou Alice durante a faculdade, se descobriu Alice, se reinventou Alice. Eu sou suspeita, porque eu adoro esse nome, o nome da minha mãe, uma das personagens que eu mais gosto da literatura. Alice, seja bem-vinda ao Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vem com a gente nessa estrada e conta um pouco sobre a Alice, essa transformação toda entre Alice de dentro do quarto, do teu quarto, e Alice fora do quarto. O que você quiser falar um pouquinho, quem é Alice Reis? Boa noite, gente. Muito obrigada pela recepção. Eu não sei nem por onde começar, mas quem conhece um pouco da minha história sabe que eu escrevo desde os 15, mas na verdade eu morava numa cidade muito pequena, tinha 30 mil habitantes. Então, você ser lésbica numa cidade de 30 mil habitantes é como você ser uma lenda urbana, né? Você simplesmente não sabe até que ponto aquilo lá é verdade, não é, aquilo lá existe, não existe. E eu fiquei assim nessa vibe de existe, não existe, o que é lésbica, o que não é, o que vai acontecer, o que não vai, por que eu gosto da menina e não gosto do menino. Isso foi até eu entrar na faculdade aos 23 e consegui, 23 não, foi aos 19, eu acho que foi. Mas aí foi onde eu consegui entender que existiam outras pessoas iguais a mim, que a gente, essa daqui vai participar, tá? Porque ela aparece sempre em toda live, ela não consegue ver um celular ligado. De sapatão. Ela não consegue ver um celular ligado, que ela quer vir aqui saber quem que tá falando comigo. É lógico. Qual é o nome? Lógico. Aimee. Não, porque sapatão que é sapatão tem que ter gato. São 3, é que é só essa aqui que é dada. Os outros 2 estão debaixo da cama já. Eles se escondem até de mim. Mas depois dessa vibe de começar a descobrir as coisas na faculdade, começar a entender um pouquinho mais o que era ser uma lésbica, né? Ver pessoas que também gostavam de mulheres e eram mulheres, aquela questão, né? Que você fala, pô, tem mais gente no mundo e não era uma lenda urbana, né? Mas a questão de sempre escrever desde os 15 anos é que eu vivia isso na minha cabeça. Sempre vivi isso na minha cabeça. E eu não conseguia entender por que na vida real eu não conseguia aquilo. Aí eu só fui conseguir entender na faculdade, a hora que eu vi outras pessoas, eu fui para baladas e eu falei, não, realmente o que eu estava vivendo na minha cabeça era muito melhor do que eu estou vivendo na vida, né? Então aí eu comecei a sair com meninas e foi quando eu falei, agora sim eu estou me entendendo. Mas eu já escrevi essas histórias, eu já queria que mulher ficasse com mulher sempre em todas as minhas histórias. Então é aquele negócio que eu vivia uma coisa dentro do meu quarto realmente, e fora eu estava vivendo outra. Então eu tinha que esconder o que eu era, e dentro do meu quarto eu era o que eu era, entendeu? Bem, Che, como você vai reparar, na live de hoje a gente não vai precisar fazer tantas perguntas, porque já chegou pergunta. Então hoje nossa função aqui é ler pergunta. Somos opiniões intermediárias. Gosto também, a gente gosta. Vamos lá. Seja Águeda. Alice, nunca li nenhum livro seu. Começa por onde? Qual a sua indicação?
Ai, nossa, sempre que alguém me pergunta isso, me pega, porque depende muito do que a pessoa gosta. Tem tanta diferença de um livro para o outro que, ó, se você quiser seguir uma ordem cronológica, você vai ler Sentimentos Adormecidos, que eu escrevi aos 15, e, tipo, tem mudança muito básica no livro, na edição que está na Amazon. Não tem muita mudança do que eu era dos 15 anos, eu quis deixar essa essência no livro. Aí depois dos Sentimentos, pode ser a Descoberta do Perdão, que é esse aqui. É esse. E depois tem a Letra do Amor, que é nessa sequência também. Esqueci a sequência já. É que são muitos. Porque, na verdade, já veio sugestão aqui. Viu? Olha, a Andrea falou para começar com Coração Selvagem. Então, aí depende muito, porque aí você vai pegar uma literatura minha muito nova, muito recente, Coração Selvagem do ano passado. Então, quem começou lendo todos desde o começo, percebeu uma evolução. Mas se você quer pular essa evolução, então você começa com Alma Livre, M, daí para frente, que aí seria esses daí, entendeu? Então, não tem essa questão de ordem, na verdade, né? O único que tem ordem, que é a Descoberta do Perdão e a Descoberta da Verdade, que são sequenciais. Mas o resto não existe ordem, pode ser lida a ordem que quiser. Mas se for seguir cronologicamente, você vai entender uma mudança de muitas coisas na minha escrita, entendeu? Então seria interessante para você entender e me acompanhar, mas não tem um livro certo para começar. Mas o Coração Selvagem, eu também gosto, e eu também acho que ela pode começar por esse. Se ela gosta de coisas mais quentes, agora se ela gosta de umas coisas mais melosas, aí pode ser a Descoberta do Perdão. Bem, a Luana já colocou aqui para ir lendo todos, porque todos são ótimos. E tá, nossa, a galera toda, né? As meninas estão dando sugestões. Mas, e se a pessoa quer ler algo diferente? Eu sempre coisa. Você já está aqui perguntando desse aqui, né? Sim. Esse é sucesso. Você imaginava tanto sucesso com ele? Não, eu nunca imagino sucesso. Eu nunca imagino o que acontece. É sério, eu sempre escrevo, mas eu escrevo sem o intuito de nossa, vai ser um sucesso, nossa, vai ser melhor que o outro. Mas isso sempre acaba acontecendo, lógico. Mas esse aqui, eu falo que realmente os comentários que vêm dele, eu falo que eu não esperava. E ainda não espero, porque acho que não vi todos os comentários ainda que podem acontecer em relação a ele, né? Gente, já estamos falando da Agatha Divina. Gente, hoje vai ser difícil a gente acompanhar os comentários. Mas, peraí, agora a Sheila não sabe o enredo. Ela não conhece a história, né? Não, então ela está achando que é uma coisa... É tão lindo, tão fofo. Tão meu Deus. Conta, mas não é spoiler, hein? Faz um resumo. Não, olha, eu acho que quem leu tem que contar. Acho que você, como uma leitora, Paula, deveria contar. Porque eu, como escritora, vou falar que é lindo. Como todos os outros. Lógico. Não. Primeira coisa, então, como você teve a ideia do enredo? Porque, vamos falar uma coisa, você quebrou vários pré-conceitos que se tem com relação a isso, esse tema. Sim. Acho que eu quebrei a questão foi que eu queria um livro onde eu ia escrever sobre um suspense e eu queria deixar na cabeça da pessoa logo no começo quem matou a fulana de tal. Só que, tipo, já tem tanto livro sobre isso que eu falei, o que eu vou fazer para ser diferente dos outros? Tá, pesquisei bastante sobre enredo de suspense, uma coisa que eu nunca tinha feito, e saiu essa ideia de escrever o suspense em cima dessa morte e de uma prisão, né? Então, a morte de uma e a prisão da outra ia ser o enredo principal. Mas eu não consigo fazer um livro sem colocar um romance pimentado no meio, né? Então, no meio de tudo isso, ia ter o envolvimento dessas duas personagens, que é a Agatha e a Annelise. Então, nesse envolvimento todo,
elas têm um envolvimento um pouco mais intenso do que um relacionamento baunilha, vamos dizer assim. Então, ele é uma mistura de 50 tons de cinza com suspense, entendeu? Isso você Gostei fez. desse romance baunilha, vou levar para a vida. Vou levar agora. É o termo que você pesquisando do assunto de BDSM, tudo dentro do BDSM, eles diferenciam você que nunca teve um fetiche ou que você não gosta, que você nunca entendeu a situação do BDSM, como baunilha. Porque dentro do meio do BDSM, eles diferenciam você desse jeito, entendeu? Então, esse termo surgiu com os 50 tons, mas já existia há muito tempo dentro de quem pratica o BDSM. Então, é uma coisa que já era deles, antes mesmo de virar moda nos 50 tons de cinza, entendeu? E a minha pesquisa em cima dos 50 tons de cinza e em cima do BDSM foi muito grande, porque 50 tons o pessoal acha que é muito humilhante para o que é o BDSM de verdade. Então, eu levei muito em consideração não só as pesquisas que eu fiz, mas tudo o que eu já li sobre o que o meio BDSM fala sobre os 50 tons de cinza. Então, quem leu sabe das cenas, sabe que as cenas são muito mais intensas e não é um BDSM muito, vamos dizer assim, muito simplista. Ele tem descrições muito mais vamos dizer assim, que tem alguns exemplos maiores dentro de algumas cenas em relação a outros, que eu queria abordar mesmo a questão do que a personagem estava sentindo em relação a toda a construção da cena, entendeu? Não só o fato dela estar apanhando, ou ela estar presa, ou ela estar amarrada, mas o fato todo, da situação toda, entendeu? Então, a questão do meu estudo em cima do BDSM foi muito intenso, muito forte, no sentido de procurar não falar nada que deixasse o meio BDSM insatisfeito com o que eu estava fazendo. Entendeu? E trazer para as pessoas que são iniciantes ou que têm curiosidade ou que nunca ouviram falar, de uma forma sutil e de uma forma leve, para que não assustasse todo mundo, fechasse o livro e fosse embora e falasse, não quero mais saber disso. Entendeu? Bem, tem já outra pergunta aqui da Giza para você. Ai, meu Deus. Tem, vamos. Alguma semelhança entre personagens e realidade ou é tudo totalmente fictício? Olha, as cenas que eu descrevi no livro podem acontecer com qualquer pessoa. Isso pode acontecer, isso pode ser real, isso depende muito do casal se abrir para acontecer isso. Não, mas na minha vida pessoal não aconteceu, porque isso é parte de um estudo que eu fiz para colocar dentro do livro, entendeu? Eu pesquisei muita coisa para colocar ali dentro para entender e explicar para todo mundo de uma forma simples o que é o BDSM de dentro para fora. Então, a pesquisa era isso, entendeu? A pesquisa trouxe essa realidade que parece ser minha, mas não é minha. A realidade é da Agatha e da Annelise. Então, pessoal que aprendeu bastante, você está lendo aí os comentários que hoje a gente não vai conseguir ler todos. E eu vou fazer uma pergunta, antes da Xê jogar aí até essa pergunta, eu ia falar. Você é uma escritora, eu acho que, como qualquer escritora, você quer ser lida por todo mundo. Por todo Sim, mundo. claro. Então, eu quero te apresentar o Gel, o meu menino, ele é lá de Pernambuco, ele foi na Bienal, quando eu participei, comprou livros da Pel, e pelo jeito, ele já está querendo ler 50 tons de cinza, porque eu acho que ele vai querer usar com algum boy dele. Como é, por exemplo, então vou ler aqui, olha, ele escreveu Romance Baunilha, 50 tons de cinza, BDSM, romance lésbico. Eu vou ler esse livro, necessito, apaixonado antes de ler. Como é para uma escritora receber um comentário como esse? Porque literatura lésbica, a gente sempre pensa só as lésbicas lendo, as mulheres, e vir o Gel aqui falando para você, quero, e ele lê, viu, porque ele tem da Pel também.
Como é que é para Não, você? é gratificante demais. A melhor coisa que você pode escutar é isso, é uma declaração dessa. Sentir que 3, 4 anos de trabalho não é à toa, né? E, e que a gente está indo no caminho certo, né? Que a gente está escolhendo temas bons e certos. E agora, eu não sei nem se eu devia falar, mas está vindo um sequencial de consequências, que na verdade não é sequencial direto da Annelise e da Agatha, mas vai aparecer um pouco elas, que é a história da Maitê, que é uma das personagens do livro. Então, assim, o retorno que eu tô tendo com esse livro é muito bom, muito gratificante. Eu tenho muita gente que vem nos directs do Insta falar sobre isso. Muita gente que fala que não é lésbica, que fala que se afirma hétero, que se afirma casado há 50 anos, tá vindo falar comigo. E assim, quando você começa a escrever, você acha que você vai ter um público, né? Eu sempre achei que eu ia ter um público mais novo, um público assim interessado, um público curioso, né? De pessoas que estão aí, que gostam de ler, que tá naquela fase da faculdade, né? Não, errei assim, total. O meu público é 35 mais, sempre foi, desde o começo, desde quando eu comecei a perguntar a idade das pessoas, e sempre foi muito, muito aleatório em relação a ser lésbica, ser bissexual, pansexual, ser gay, ser só curioso, ser assexual, enfim. Algumas meninas que são assexuais já vieram falar comigo, falaram assim, eu não consigo ler livros com cenas mais intensas de sexo. Eu falei assim, tira a parte do sexo e lê o resto. Né? Bem, Tipo, se isso para você não é bom naquele momento, lê a parte do romance, que sem a cena do sexo também vai ter um romance. Então, a estrutura que eu tenho que trazer, por mais que tenha sexo em todos os livros, é o romance, é o amor, é essa identidade. Então, eu até peco um pouco de não trazer gays nos meus enredos, que eu acabo focando mais ali na pansexualidade, na lésbica, na bissexual. Eu recentemente até inseri uma assexual agora no último livro. Então, é um trabalho muito grande e é muito gratificante ouvir isso, porque você acha que você está escrevendo para um público, mas o público é totalmente fora do que você está pensando, é fora da caixa, e pessoas fora da caixa, que não são LGBTs, que vêm e conversam com a gente e que se interessa com a nossa literatura, é gratificante. Não tem outra palavra, não tem como falar outra palavra e dizer outra coisa, a não ser que seja gratificante. parabéns, parabéns. Continuando as perguntas, como você enxerga a forma que a leitura lésbica efetivamente atinge a nossa comunidade, além de entreter, obviamente? Pergunta difícil essa, né? Mas levando um pouco do que a gente estava falando agora, é você mostrar para muita gente que a literatura LGBT, não só a lésbica, ela está trazendo uma forma de mostrar o que a gente já sofreu, o que a gente ainda sofre, o que a sociedade precisa mudar. Não tem só como virar para a gente e falar assim, não, eu tô aqui na literatura lésbica só pelo sexo. Não tem como você falar isso. Não tem. Tá, tem muita gente que deve estar em busca só disso, mas eu acho que todo o enredo da história, tudo o que traz, todos os traumas que os personagens trazem, é real. Não tem como não ser real, né? Então, eu acho que é isso que a literatura traz para a comunidade, essa visibilidade com os héteros que nunca pararam para pensar o que a gente já sofreu na mão deles, né? No sentido de, vamos dizer, deixa eu pensar, no sentido de que a questão social do preconceito em cima da gente é muito grande, né? Então, você fala muita coisa, você sente muita coisa, que ali no livro é a realidade. Muitos livros trazem muita realidade do que acontece com a gente.
Então, acho que é isso que a literatura está fazendo hoje. Eu acho que editoras grandes, editoras de nome, estão trazendo livros internacionais, estão trazendo os livros de fora para dentro, não só para o Brasil, mas para todos os países, no sentido de tentar trazer isso daí, né? De tentar amenizar essa história de exclusão que a gente tem. Então, acho que a literatura lésbica e LGBT tem essa função, não é só sexo. E olha, com relação a que você disse anteriormente, a Débora escreveu com a sua frase de... Estava falando, a pessoa lê e vê o enredo, né? Olha, com essa frase da Alice, foi exatamente isso que eu senti quando comecei a ler. Não consigo imaginar o BDSM, daí me acostumei com isso e fiquei impressionada. Então, a questão do BDSM, você tem que pensar que você não pode ter o preconceito que você está tendo quando você está escutando. Você tem que entender que a pessoa gosta daquilo, a pessoa entende aquilo, o corpo dela quer aquilo. Então, não tem como você simplesmente tratar isso como uma coisa idiota, ou como uma coisa que, nossa, nada a ver essa pessoa assim. Mas algum fetiche seu também vai ser o contrário para ela. Tipo, nossa, nada a ver ela gostar disso. Então, é muito peculiar e é muito íntimo você falar sobre o que você gosta e você apontar o que você gosta ou o que você deixa de gostar. Então, dentro do BDSM, é uma questão de costume. Quando eu comecei a ler as informações que eu estava procurando, eu falei assim, mano, como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente falei, cara, não sei se eu tô indo no caminho certo. Aí eu mandei para algumas pessoas que me apoiaram muito durante o livro, e elas falaram assim, não, cara, é isso. Se as personagens gostam disso, se elas são desse jeito, por que você não vai fazer isso? Aí eu falei assim, mas... Aí ela falou, não, faz, porque você está só, mais uma vez, quebrando os seus próprios tabus, porque eu sempre tento trazer alguma coisa diferente em cada livro, eu sempre tento trazer um tabu diferente em cada livro. E eu até posso comparar de quando eu lancei Alma Livre, que era um trisal de meninas, e, cara, caíram matando em cima de mim, mas eu falei assim, cara, é a vida delas, não tem que você se meter nisso. Você é o trisal? Não, não sou. Então, aceita. Entendeu? É a mesma coisa do BDSM. Você não precisa fazer porque você está lendo meu livro. Apenas continue. Agora, se você está mesmo muito incomodada, aí tudo bem. Aí é uma questão sua, aí é uma questão de limite. Aí você para de ler o livro e começa a ler outra coisa. Mas essa questão de preconceito tem que ser quebrada de tudo. De tudo. Aí a pessoa que me xingou no começo de Alma Livre, no final ela veio e falou assim, não, realmente não precisava ter falado o que eu falei. Então é complicado o preconceito e o estereótipo que as pessoas acabam tendo de certos assuntos, né? Olha, só para falar que o Gel deixou aqui um comentário. Alice Reis merece um tempo extra nessa live. Vai, gente. Fala mais, armando e preparando o bolso para as compras. A gente pode fazer um parte 2, 3, 4. Me fala uma coisa. Fala, pergunte. Teve o Drizal. Eu costumo falar, né? Se é difícil eu fazer uma pessoa gostar de mim, imagina duas, né? Vai ser mais difícil ainda. Como foi escrever? E olha, estão querendo spoiler de Consequências 2 já, viu? Eu vou dar. No final a gente fala mais sobre isso. Uns 10 minutinhos antes de acabar. Então, o Alma... Não sei se todo mundo já viu, no Netflix tem um seriado chamado You, Me and Her. É um seriado que o casal tá com um problema, ele vai atrás de uma outra pessoa, e no fim, eu não vou contar o seriado, eu acho que todo mundo deveria assistir, mas no fim eles acabam se envolvendo e acabam se transformando num trisal. Todo o preconceito que eles tiveram durante o seriado me fez pensar, putz, o Jack podia ser uma mulher, né?
3 mulheres, né? Melhor do que uma, 2, né? Não. Aí eu virei e falei assim, pronto. O próximo tema, se não for no trisal, eu não vou fazer um livro tão cedo. Aí eu fiz um conto chamado 3 Não É Demais. Mas era um conto super curto, super assim, para tirar da minha cabeça os personagens, para falar que eu fiz alguma coisa. Porque às vezes, quando eu tô com alguma coisa muito pequena dentro da minha cabeça, eu acabo fazendo um conto só para ver se aquilo lá vai vingar em alguma coisa. Aí eu não mostrei para ninguém, falei assim, né, ficou meio esquisito. Aí eu comecei a melhorar o esquisito, e aí eu comecei a publicar no Letteira o esquisito, e aí ele acabou virando o Alma Livre, que é a Mona, a Helena e a Ana, e elas se conhecem num momento totalmente aleatório, que é a Helena levando a avó na fisioterapeuta, a Ana é a secretária da fisioterapeuta e a Mona é a fisioterapeuta. Então é ali onde tudo começa. É a primeira cena do livro. E aí começa a se desenrolar todo esse envolvimento, esse romance entre elas. Então, quando eu comecei a postar, eu não sabia que eu ia ter uma reação ruim. Eu falei, porque assim, triângulo amoroso tem em todo livro. Concorda comigo? Né? Sempre tem que ter aquela que vai destruir o relacionamento em algum momento. Né? Então, naquele momento, elas não iriam se destruir. Elas iriam se juntar para viver o que tinha que acontecer no livro. Então, a hora que as meninas começaram a perceber isso, algumas ficaram bem putas da vida comigo. Falaram assim, não, mas a Mona tem que ficar só com a Ana. Não, a Mona tem que ficar só com a Helena. Não, a Helena tem que ficar só... Eu falei assim, não, gente, elas vão ficar juntas. É spoiler, mas elas vão ficar juntas. Porque o que tem que acontecer com as 3 juntas. Então, eu sofri esse preconceito da pessoa nem entender a história direito e já vir falar comigo que não ia ler. Aí eu falei assim, então não leia. Se for para ler do jeito que você tá, é melhor você não ler. Se você não quer se abrir para entender um relacionamento poliamoroso, um relacionamento com 3 pessoas, não precisa nem começar. É a mesma coisa do BDSM. Se você tá com esse preconceito em você, não continua, entendeu? Então, eu sempre peço para as minhas leitoras lerem com o coração aberto, com a alma livre mesmo, esse livro. Porque é um preconceito muito grande na nossa sociedade e no meio LGBT também, né? 3 mulheres juntos, é puta TPM que vai ser, né? Mas é o que acontece, é o que eu tenho 3 amigas de perto que eu conheço que vivem e estão bem, estão super felizes. E nem por isso. Lidar, como você falou, as leitoras chegando para você e falando, tem que ser casal. Ai, gente. Ai, olha só, eu quero falar, mãe. Eu quero falar, eu quero comer. Dela a respeito disso. Você deixa ela namorar? A gata? Se ela quiser, ela pode namorar. Ela é castrada, mas se ela quiser, ela faz o que ela quiser. Então, é isso que ela está querendo pontuar. Falando, quer pontuar isso. Minha mãe tem que me deixar. Como é? Você falou, as leitoras, né? Tudo que é. Você vê, né? Tudo que foge do padrão causa... Não, é sério. Tudo que foge do padrão causa problema, né? Então, e como foi as leitoras indo em cima de você e porque leitora às vezes não pergunta, né? Ela cobra, já chega com os 2 pés e tudo. E aí, como é que foi? Essa pessoa especificamente chegou com os, vamos falar assim, né? Com os pés pra cabeça, né? Vamos falar que ela já chegou dando coice na mula de mim, quer dizer, de mim. Então, eu falei assim, cara, eu vou dar uma volta, porque eu li a pergunta e fui dar uma volta, porque eu falei assim, eu preciso respirar para responder isso. Porque ela nem começou a ler, estava no 2º capítulo e tipo, tinha claro que estava intencionado o fato das 3 ficarem juntas, mas o que a gente tira de conclusão em 2 capítulos de uma história? Nada.
A não ser que a história seja em 2 capítulos. Aí alguma coisa você tem que tirar, concorda? Então, às vezes quando eu recebo algumas mensagens ou algumas perguntas que eu fico bem, eu falo assim, mano, de onde vem, né, tanto coice? Mas aí eu deixo o celular aqui, assim, em cima da mesa, vou dar uma volta, vou coçar um gato, vou dar comida pro cachorro, aí eu volto, aí eu respiro, aí eu respondo e falo assim, moça, sinceramente, se você tá com essa cabeça de não querer que as 3 fiquem juntas e acha que isso é um preconceito que ou é uma coisa muito errada, eu prefiro que, né, não precisa continuar a leitura. Aí só que a pessoa, acho que ela começa a ficar intransigente, né? Ela consegue passar do limite ali de pessoal e começa a invadir, dando informações ou querendo te falar como fazer a história. Então eu sou super educada, eu falo assim, olha, beleza, obrigado pela sua opinião, obrigado por ter compartilhado o que você está achando da história e vida que segue. Porque se eu for levar em consideração todos os comentários ruins, eu acho que é complexo. É complexo. Porque eu mexo com muito tabu, né? Tanto é que a história que eu coloquei no Wattpad, a menina, ela tem um tio que, na verdade, é o pai dela, porque o pai acabou violentando a mãe, e depois a mãe, num descuido, acabou que o pai violentou também a filha. Então, esse tema também foi forte, né? Então, eu não consigo trazer temas devagar, né? Eu trago temas intensos. Então, falar para mim que eu não vou ter problema com leitora, aí é mentira, porque eu vou ter sempre. Então, nos últimos anos, eu criei esse, vamos dizer assim, sistema de bloqueio, sabe, Paula? Se a pessoa vem fala numa boa, eu converso numa boa. Tem história que a pessoa vem e fala assim, ai, que nossa, né? Eu falo assim, concordo, ficou uma bosta. Mas vida que segue, né? Por exemplo, eu até te perguntei, porque achei, acho que jogar aqui, que apareceu para mim, porque como eu te falei, tá vindo um monte, tá rodando aqui. Olha, a Débora, ela colocou que o seu único defeito é escrever livros perfeitos e que se tornam viciantes. E ela fica dependente da leitura. Em 30 ótimo, dias gente. ela leu todos os seus livros. Sim, sim, a gente está debatendo bastante no direct, inclusive porque eu não tenho mais o que fazer para ela ler, então eu estou passando todo mundo para ela ler. Falo assim, olha, vai lendo Drica, vai lendo a Tessa, vai lendo a Rose, vai lendo todo mundo, vai. Uma hora sai uma coisa nova, calma. Aí a Ana Lúcia falou que de você ela lê até bula de remédio. Nossa! Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou publicitária na minha outra vida, né? Na vida que pago o cheeseburger, como diz a Rose. Então, eu já trabalhei numa empresa que eu escrevia bula de remédio, mas era para cachorro. Então, meninas, vão atrás das bulas escritas pela Alice. Gente, agora a gente vai ver as farmácias sendo invadidas depois que acabar essa live. Todo mundo. Pensa na confusão, peraí. Olha, tem uma pergunta para ti. Faz. Falando quanto tempo você pesquisa. Não, minto. Tem uma antes. Eu não tô conseguindo acompanhar. Eu liguei o YouTube aqui, mas eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Não, eu também não. E a gente tá construindo. Mesmo assim tá passando, olha. Ela perguntou. Você lê aí, Xê? Então. Alice, o que te motiva? O que te inspira a escrever? Isso todo mundo quer saber, sempre todo mundo pergunta. É engraçado que todo mundo quer saber de onde vem. Eu não sei de onde vem. Eu presto muita atenção na vida, ao redor. Eu presto muita atenção, por exemplo, às vezes eu tô no supermercado, na fila, e tá lá, demorando, porque Aí eu fico prestando atenção na conversa do vizinho. Eu tô em casa e eu escuto o vizinho conversando na frente de casa. Eu começo a prestar atenção na conversa dele.
Então, uma coisa vai juntando com a outra. E eu leio jornal também. Então, dentro do que eu leio no jornal, tudo bem que ultimamente eu ando evitando por questões psicológicas de sanidade, né? Aí eu virei e falei assim, mano, é isso, né? A única resposta que eu posso dar para todo mundo que me pergunta sobre inspiração é que eu me inspiro na vida. Não, eu não tenho. Claro que para compor um personagem é diferente. Eu penso o que esse personagem sofreu, por que esse personagem é desse jeito e como que ele vai ficar no final do livro. Mas tudo é baseado em alguma coisa que eu já vi, em alguma coisa que eu já li, em estatísticas sociais, principalmente se eu vou trabalhar com preconceito, em estatísticas de preconceito regional, que se vai passar em tal lugar, eu preciso saber daquele preconceito daquela região. Eu tento. Às vezes escapa algumas coisas e as meninas, algumas acabam, que são mais íntimas, acabam comentando que eu acabei exagerando em algumas partes, mas a questão mesmo dessa resposta é isso. O que me inspira é o que eu vejo no dia a dia. Vamos tentar fazer as perguntas de todo mundo. Eu não consegui fazer uma pergunta, né? Mas tudo bem, vamos embora. Cadê a Paula? Caiu. Caiu. Já ela volta. A Silvia perguntou para ti, as cenas do Consequências foram testadas? Ô, Silvia, eu vou falar que eu te amo, tá? Porque você tá no meu trisal favorito, você sabe disso. Algumas coisas foram testadas, por que não, né? No Consequências, algumas coisas leves foram testadas. Não posso dizer que não foram testadas, porque eu precisava entender um pouco da intensidade do negócio. Só. Mas, né? Algumas coisas bem leves, tá, gente? Leve mesmo. Paula, voltaste? Voltou, Paula? Voltou. Voltei, é que Opa, vocês estão me ouvindo? Tá. Para mim ficou meio com... A Wendy passou por aqui. Esses gatos estão querendo aparecer na live, né? Sim. Eu lembro dela quando eu fiquei aí. Tem mais uma. Sim, você viu, né? Você conheceu a Wendy. Conheci. E ela adorou você. Uhum. Ó, tem uma outra pergunta aqui para você. Peraí. Quanto tempo você pesquisa sobre cada tema antes de começar a escrever? Acho que eu já tinha jogado essa. Oi? Cadê? Peraí que eu me perdi, Paula. Da DP. Eu vou responder uma que eu vi aqui. Tá? A pessoa perguntou quanto tempo de pesquisa sobre cada tema antes de começar a escrever. Eu achei essa pergunta relevante. No Consequências foram 1 mês e meio, mas durante o processo da escrita todo, que foi, acho que foram 3 meses de escrita intenso, também teve pesquisa. Não tem como parar a pesquisa, porque às vezes surge uma pergunta no meio do caminho que você não parou para pensar antes de começar a fazer. Aí você fala assim, nossa, estou no meio do livro, e agora me surgiu isso, e eu não sei como abordar isso. Aí você vai lá, você faz 3 semanas de pesquisa, porque você não consegue chegar numa conclusão, aí você escreve o que você precisava em 2 linhas. Mas é mais ou menos isso. A pesquisa é muito intensa, mesmo durante o livro. Por mais que tenha o preparo para você começar a conversar sobre aquele assunto, né? Você tem que parar para pensar que durante o processo, você tem que continuar pesquisando, porque dúvidas vão surgir. Isso é fato, não tem como você não ter dúvida no meio do processo. Porque são assuntos diferentes, são assuntos que não é do seu dia a dia, você não estudou aquilo lá há 4, 5 anos, entendeu? Então são assuntos que acabam vindo, assim. Às vezes é tipo um fantasma que sai debaixo da mesa e te assusta, porque você nem sabe que você tinha aquela dúvida. Mas aí acaba tendo. Mas o processo de pesquisa durante começo, meio e fim do livro. Às vezes até depois, porque às vezes alguém pergunta alguma coisa que está relacionada com o livro, mas você não lembra mais, ou você não sabe responder aquilo, você vai ter que voltar no assunto para poder responder aquela pessoa, né? Bem, olha, perguntaram aqui, não teve, olha, peraí,
Meu Deus do céu. Que está faltando você escrever sobre gravidez e toda a dificuldade que temos. Ah, sim, sim. Isso é uma questão que vai vir um pouco no Maitê, que é a sequência, não é sequencial. Na verdade, ele é um spin-off do Consequências. Então, é uma história que vai ter muita coisa na mesma linha de tempo do Consequências, mas é sobre outro personagem, vai ter informações de outra visão, né, de todo o processo que aconteceu durante o livro. E a Maitê, no livro do Consequências, ela já tem, no final do livro, você já tem você já tem o spoiler de saber que ela vai ter filho, né? Então, eu vou tentar trazer isso no Maitê, no final, trazer essa informação da gravidez no meio do livro, que é onde ela vai ter os filhos com a Carla. Então, já tem esse andamento, esse pensamento, que eu sabia que a gravidez era um tema que eu nunca tinha abordado de verdade, porque em Consequências elas têm gêmeos, mas eu passo muito rápido, porque é o final do livro já, então eu quero só dar aquela noção do que foi a vida delas depois que elas se acertaram, entendeu? Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu sei que fazem para a maioria das escritoras e dos escritores. A Ana Lúcia perguntou, você é disciplinada com a criação? Tipo, escrever tantas horas ou capítulos por dia? Como é que funciona esse teu processo? Olha, eu estou tentando matar a publicitária que existe em mim faz alguns anos já, né? Então, eu sempre tento trazer mais tempo de escrita durante a semana do que o meu trabalho como publicitária. Como eu sou freelancer, né? Então, eu consigo ter essa divisão. E de quando eu comecei até hoje, eu já mudei bastante meu hábito de escrita, né? No começo eu só escrevia de final de semana, só de sábado e domingo. Então eu ficava sábado e domingo o dia inteiro só escrevendo. Agora, depois de quatro anos aí de escrita, eu consigo trazer isso durante a semana, né? Então eu tenho tentado seguir um cronograma aí de pelo menos 2 horas por dia escrevendo, e no final de semana escrever de 4 a 6 horas. Não é sempre, principalmente agora, depois desse negócio de pandemia, esse negócio deu uma bugada no cérebro, mas eu estou retomando esse cronograma aos poucos. Então, a questão de trabalhar no final de semana com a escrita me ajuda bastante, porque é ininterrupta, né? Eu não tenho interrupções de clientes externos sem ser da parte da escrita, né? Então, é muito mais fácil para mim. Mas eu estou tentando retomar a disciplina de ter 2 horas, de 2 a 3 horas por dia durante a semana também. Então, foi uma coisa que eu criei isso ao longo dos anos. Não foi uma coisa fácil. Tanto é que, emendando com essa pergunta, né, a Dê perguntou se você anota com antecedência cada tema que deseja abordar nos livros. Deixa eu só fechar. Sim, ó, deixa eu fechar. Eu anoto, eu sempre tento fazer um planejamento do livro, mas não um planejamento capítulo a capítulo. Tem muita escritora que tem esse hábito de escrever, de fazer o planejamento capítulo a capítulo, mas eu não consigo fazer isso porque eu sempre saio do meu planejamento, né? Então, eu sempre brinco com a minha esposa que eu falo, planejamento bom é planejamento errado. Porque você planeja, por mais que você tente, nunca dá certo no final. Mas houve aquele planejamento. Então, eu tento trazer, pelo menos, como que essa personagem vai começar o livro, qual o trauma que ela tem naquele começo, qual o trauma que ela tem naquele meio de livro, o que eu quero que ela tenha no final. E aí, com isso, eu consigo trazer o que eu vou trazendo para a leitora entender do trauma passado, porque a leitora precisa entender do trauma passado para começar a entender aquela personagem de alguma forma. Então, é essa questão aí de organização que eu faço. Eu trago para mim o que eu quero que aquela personagem desenvolva. Então, eu penso nos personagens principais e consigo identificar o que cada uma vai ter, o que cada linha
de personagem eu preciso descrever ali, então eu preciso elaborar isso daí, sabe? Entender qual é o processo psicológico daquela personagem. Ela vai evoluir, ela vai desgringolar, ela vai se matar, ela vai morrer, ela vai matar alguém, entendeu? Eu preciso entender esse processo para conseguir entender o processo da escrita em si. Então, é mais ou menos isso que eu faço em cada livro. A história também. A história eu ponho um começo, um meio e um fim, para que eu consiga caminhar nessa questão de como que eu vou fazer isso daí, né? Mas o Consequências foi um livro que na verdade acabou acontecendo tudo ao contrário do que eu pensei, porque eu falei assim, vou fazer linha cronológica e depois eu vou alternando. Não, eu já fiz tudo junto. Eu já fiz a linha do passado e do presente tudo junto. Você tem uma pergunta aqui que até tem uma certa licença poética. A Luana perguntou: Alice, tu se cobras em relação ao que já escreveu? Ou consegue ser gentil com a garotinha de 15 anos que começou? Olha, hoje, vamos falar de hoje. O que eu escrevi com 15 anos e que Sentimentos foi um livro importante para mim, porque é um livro que Ih, travou? Deu uma travada aqui. Já ela volta. Voltando, eu tento ser gentil com a minha criança, porque entendeu? Ela que deu essa ideia, entendeu? Ela que falou assim, mano, vai que falou, não faça isso, entendeu? Então, é complicado você falar, ai, nossa, mas, né, é um livro que você deveria aceitar. Eu aceito Sentimentos, mas eu acho ruim. Porque eu tinha 15 anos quando eu escrevi. Mas aí alguém já me perguntou, algumas pessoas já me perguntaram, mas por que você não reescreveu ele? Eu falei, porque eu quis deixar com a essência da Alice de 15 anos. Entendeu? Então, eu tento ser gentil com ela, mas nem sempre eu consigo. Mas hoje, atualmente, eu sou bem mais do que eu já fui. Bem, mas eu vou ler aqui uma pergunta, né? Porque o tempo tá. Você viu como o tempo tá indo rápido, né? O tempo tá rápido, né? Dá uma otimizada aqui. A Luana fez uma pergunta também muito bacana. Só vou ler o finalzinho. Se é difícil se despedir dos personagens, das personagens? Lógico que é difícil. Mas tem umas que ficam mais do que outras, né? Não tem jeito. Assim, as últimas que você acaba fazendo, acaba morando no seu coração por mais tempo, né? E aí, quando surge outra, você acaba começando a esquecer aquela. Igual quando você, né, termina um relacionamento, e aí você começa a namorar, aos poucos você vai esquecendo da ex, né? Algumas pessoas não esquecem de ex, né? Mas, na maioria das vezes, acontece o esquecimento. Mas é difícil se livrar do apego aos personagens. Tanto é que é um livro que eu não consigo me desapegar. Tanto que, às vezes, eu escrevo alguns capítulos soltos dele, coloco no meu blog só para dar aquela sensação de saudade, né? E tem alguma personagem sua preferida? Bem, essa é a pergunta de Paula Cury. Tem, lógico que tem, né? Tem que ter, não tem como não ter. Mas eu não consigo ficar com uma só, não. Eu fico com eu realmente fico com a Annelise e com a Agatha. Não consigo voltar e ficar com a Rafaela e com a Maria Eduarda. Se bem que, assim, na verdade, não sei como que se fala quando fica em 4, né? Em 6. Porque, na verdade, eu colocaria a Mona, a Ana e a Helena na lista também, né? Então, não tem como eu falar para você. Aumentando a lista. E as que estão por vir também, né? Não, e não tem como não ter um espaço para Maitê, né? Tipo, você lê o livro, não sei o que você achou dela, mas eu achei que ela foi importante em muita parte, né? Então. Bem, olha, você sabe que eu estou falando contigo e eu tinha falado assim
Me lembra que eu tenho um recado. Lembra que eu tenho. E eu tô morrendo de medo de esquecer o recado. Não, eu ia lembrar. Você marcou pra mim. Porque editora, às vezes, é garota de recado. Pois. Então, você tá sendo de quem? Adriana Você Pessilva. não pode falar. E por que ela não tá aqui Adriana, hoje é também? da Drica. Porque eu escuto a Drica me falando isso há um tempão, e eu falei para ela, vai ter a live. Tá lá. Ela, manda esse recado, porque eu não sei, porque a Drica, né, com os horários doidos dela de escrever, ela falou assim, que ela quer deixar em aberto para você um convite para vocês escreverem juntas. Nossa! Não vou nem pensar. Eu super pode mandar, porque não, olha, não é mentira mesmo, porque a Drica vira e mexe, ela olha para mim, quero escrever uma história com a Alice, ainda eu sempre falo, né, com a Alice, quando foi comigo, né, mas ela veio falando, e eu fiz, ela falou, fala assim na live, fala que eu quero deixar em aberto o convite para escrevermos juntas. Então, está o convite, o meu recado, né, da Drica para você. Gente, já quero ler. É só entrar em contato, a gente vai conversar. Já reserva um Não sabe nem o nome da primeira personagem, mas já quer. Só vou te dizer, se você tiver um bichinho na história com a Drica, já vou te dar essa dica. E você matar o bichinho, meu Deus do céu, ela vai chorar. Perde. Nossa. Segundo ela, você pode matar milhões de pessoas, porque tá cheio no mundo. Mas bichinho, não. Isso toca o coração dela, nem o faz ela beta? chorar muito. Eu não gosto não, hein? Nem um peixinho beta? Drica, não gosto de bichinho, me dá aflição. Agora, você assistiu o filme John Wick? A Drica não pode assistir. Não, a Drica, você não tem noção. Não tem, não qual pode. Qual o seu livro de cabeceira? Aquele livro, tipo, não precisa ser LGBT, assim, qualquer. Aquele livro de cabeceira, aquele que você tem um carinho, um amor, que, tipo, é seu livro. O livro Conte-me seus sonhos, do Sidney Sheldon. Já li umas 4 vezes. Foi papo, hein? E agora uma outra pergunta. Diga. Que atriz, pelo jeito são que atrizes, você convidaria para interpretar uma personagem sua? E qual personagem? Nossa, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu não sei o nome de atriz. Gente, eu não sei. Talvez eu saiba o personagem que ela fez em algum seriado, mas se me falar o nome real dela, eu sou muito passada para isso. Mas vamos lá. Não tenho nenhum nome. Sério, não tenho. A não ser aquela que fez o hate de agora, a Sarah Pope, isso, né? Vou ter que... É Sarah Pope, né? Ela é maravilhosa, e a esposa dela é maravilhosa ainda, e elas são incríveis. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Sarah Paulson. Aí eu falo Pope, olha lá. Ela é maravilhosa, a esposa é maravilhosa, e eu acho isso um tema para ti, né? Ela e a esposa têm uma diferença de idade de mais de 30 anos e sofrem preconceito, né? Você tem aí? Sim. Já escreveu, aqui, tem vontade? Aqui. Esse eu não sei. Elas têm 20 anos de diferença. 20. Quase 20, Então, mas delas é mais de 30. Sim, é bem mais, com certeza. Mas mesmo assim já tem esse daí, né? Mas não é muito focado na diferença de idade, é focado em várias outras questões desse livro. Mas eu acho que as meninas gostam bastante, né? Desse tema de mais velho com mais nova, né? Começou, acho, né, aparecer bastante. Não, tem bastante. Eu na época que lia
o ABC antes de virar a leteira, tinha bastante também. Eu nunca me interessei muito por esse assunto, não. Vou ficar bem. Vou deixar bem na mesa isso, mas eu acho que é um tema que dá pra trabalhar. Mas as minhas personagens sempre têm diferença de idade. É difícil uma ser da mesma idade que a outra. A não ser esse último do Wattpad, que o nome ainda talvez vá mudar, mas no Wattpad ele tá como Amigas, né? Que é um título provisório que eu fui escrevendo junto com todo mundo. No final de cada capítulo eu colocava 3 ou 2 alternativas para que eu pudesse fazer no próximo livro, no próximo capítulo, na verdade, né? Então, foi interessante porque o Coração Selvagem foi assim também. Esse lance de diferença, só para, como você fala, né, de ideias, escritoras têm ideia de tudo, né? Vai pegando da vida. A Lu colocou que ela sabe bem como é sofrer esse preconceito de diferença de idade. Que ela é esposa, são 30 anos a diferença. Nossa, bastante. Mas legal, gostei. É legal pensar na diferença de idade. Sim, eu acho que é interessante colocar isso em algum momento, com certeza. E agora você, como você é uma escritora... Também, né? Opa, eu e a Sheila nos cortamos, fazia tempo que não acontecia. Não. Mas normalmente a gente se atropelar nas lives, vira uma bagunça. Porque... mas caminhão é isso aí mesmo, né? Então, acontecendo. Essa ideia que você sempre fala, que gosta de trazer um tabu, né, para dentro dos seus livros, pelo menos um tabu de história e tal. E essa ideia de idade é tabu, porque quem disse que, né, tem que ser idade próxima, quem disse que, né, um tem que ser muito mais velho, e a gente acaba trazendo isso, essas diferenças de idade, como tabu mesmo. Não pode, né, tem que ser idade próxima, mas qual é o problema, afinal de contas? Sim. Então, mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Então, acho que, talvez, dentre outros tabus, esse também instiga bastante. Sim, com certeza. Eu acho que não é de deixar de fora. Tanto que na época que eu escrevi A Descoberta do Perdão, eu coloquei que elas tinham 20 anos de diferença, né? Mas o foco realmente na Descoberta do Perdão não é a diferença de idade, são outros problemas que acontecem, principalmente a questão de perdoar ou não perdoar certas coisas que aconteceram, né? Certos segredos que foram guardados por muito tempo. Então, essa é a ideia da Descoberta do Perdão. Por isso que chama a Descoberta do Perdão, porque o livro inteiro é entendendo e aceitando esse processo do porquê que aconteceu esse segredo e porquê que não houve essa conversa, né, sobre esse assunto. Então, outra questão, é muito mais familiar do que questão de diferença de idade, mas existe diferença de idade ali, mas ela não é tão o foco da questão, entendeu? Mas é interessante trazer o foco para a diferença de idade. É que são tantos tabus na vida que a gente vai esquecendo de uns mais tranquilos, né? Na verdade, tranquilos no sentido de falar, no sentido, acho que, de trazer para a sociedade essa questão da diferença de idade. Tanto é que hoje, na janta, eu estava conversando com a minha esposa que o tio dela é 8 anos mais velho que a tia, né? Então, eu estava perguntando quantos anos a tia tinha quando elas começaram a namorar, né? E aí ela falou que tinha em torno de 15, 16 anos. Então, aí eu fiquei, né? Então, é uma questão de que se você é mais velho e tem 8 anos de diferença, a outra pessoa vai ser bem mais nova quando ela começa, né? Então, é um tema muito interessante, é um tema que eu já namorei uma pessoa com 10 anos de diferença e eu senti não só... Como a diferença ainda era de 20 para 30, quando você via o casal, não era tanta diferença. Mas na questão pessoal tinha diferença, né? Na questão de eu quero fazer isso, não, eu não quero fazer isso. Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Eu vou andar de mão dada na rua com você. Não, você não vai andar de mão dada na rua comigo. Então, tem vários assuntos dentro da diferença de idade para ser tratado, com certeza. E é um tema bem atual, né? Que sempre tá atual, né? Nunca deixa de ser atual. E dentro da questão LGBT, 10 anos dá uma diferença muito grande, né? Anos 90 para os anos 2000, 2000 para 2010, 80 para 90. Sim. Então,
uma série de costumes Tanto que você não tinha na adolescência, né? De uma não ter medo, e a outra que estar mais aberta a esses costumes, né? Isso, exato. Eu tinha 23, ela tinha 33, mas ela tinha o preconceito. Ela era professora de de educação primária. Então, onde ela ia, tinha mãe, tinha pai, tinha a criança. Então, tinha todo esse medo também, né? Então, 10 anos de diferença dá muito medo nessa questão de criação também, né? Que ela não era assumida para a família dela. Eu também não era para mim, mas eu não morava na minha cidade, então tinha toda aquela diferença. Eu era estudante, ela já tinha terminado, então a diferença de idade sempre pega mesmo. Nas questões pessoais, eu acho que pega muito mais do que na questão social. Esse é um lado de Alice que eu não conhecia. Muito. Qual? Eu não sabia. Vou te fazer uma pergunta. Você costuma escrever ouvindo música? Ou não? Olha, sim e não. Depende. Atualmente, eu ando meio que parada em relação a ouvir as músicas, a não ser que seja necessário para criar alguma coisa dentro da história. Porque eu percebi que eu escrevo muito melhor se eu não estou ouvindo nada. Mas se eu estou ouvindo alguma coisa, eu tenho que estar ouvindo rock. Eu não consigo ouvir outra coisa. Se eu ouvir MPB, por mais que eu goste, eu vou começar a cantar e vou parar de escrever e vou começar a escrever o que eu estou cantando. Então eu não consigo diferenciar isso. Então eu percebi, desde quando eu comecei a escrever, eu sempre ouvi rock internacional. Não adianta ser nacional também, porque aí eu começo a fazer a mesma coisa do que o MPB me pega. Acabo escrevendo o que eu tô, o que eu tô ouvindo, né? Mas eu já tentei instrumental, eu já tentei vários outros estilos, mas o que volta é sempre o rock. Então, até para escrever Consequências, eu tive que parar para estudar as músicas que eu ia colocar, porque tem algumas músicas que acabam aparecendo lá, e assim, eu tive que pesquisar bastante para chegar na música específica da Denise, né? Então, eu tive que ouvir bastante MPB e bastante samba também para ver como que eu ia criar essa Ágata. Então, aí eu ouvi em outros momentos, não no momento que eu estava escrevendo. Então, atualmente, quando eu ponho um rock anos 80 e segue o baile. Mas geralmente eu tô preferindo mais só colocar o fone para dar aquela abafada e não escutar nada. Olha, chegou uma pergunta aqui pelo Face, que eu vi que o Gel fez. Se uma empresa como a Netflix tem interesse de fazer um filme com seu livro, você aceitaria de boa ou colocaria alguma exigência para ser feita a produção? Exigências como roteiro e fidelidade das personagens. E aí? Eu só ia fazer exigência da Sarah. Só isso. Se ela fizer todas as minhas personagens, tá bom, pode ser. Não, assim, respondendo sério, sem brincadeira, eu acho que se um dia isso acontecer, como aconteceu com o André no Bom Dia Verônica, não é André, é Rafael, no Bom Dia Verônica, eu acho que vai ser. Eu vou falar assim, pode fazer o que você quiser. Não, mentira, não vou, não. Eu vou querer que pelo menos algumas coisas sejam mantidas, principalmente nas questões de características acho que mais psicológicas do que físicas. Eu acho que as questões psicológicas dos meus personagens, eu gosto de trabalhar e gosto que a leitora entenda e sinta bem o que está acontecendo, entendeu? Então, eu trato o psicológico muito, muito a fundo. Eu trato no sentido de o que aquele trauma causaria numa pessoa normal. Então, acho que isso seria a minha exigência. De trazer a fidelidade psicológica de cada personagem. Mas a questão física, eu nunca vou agradar. A questão física nunca vai agradar ninguém. A não ser a Sarah, lógico. Mas de resto. Já liguei para a Sarah, já mandei um zap para ela. Fala para ela passar aqui depois. Sim, cancele todo. Ela passa aqui, você vai para aí, tá? Isso. Fala para ela vir passear no interior.
Olha, a Sheila que costuma falar, olha, já estamos com 1h05. Então, meu Deus. Tem uma pergunta da Luana, né? Pelo menos que eu estou vendo aqui. Luana. Se você já pensou em escrever sobre garotas de programa. Essas duas e encerra. Não, garota de programa não, porque eu acho que a Karina já fez isso muito bem. Não preciso. E tem acho a que da não Simone temos. também perguntando quantas horas por dia você leva escrevendo. Tem dia que eu levo 5 minutos, porque eu não consigo mais escrever. Mas tem dia que eu sento tipo, sei lá, 10 da manhã, eu vou sair 7h30, 8 horas da noite. Principalmente de sábado, né? E minha mulher fala, você quer ir pra rua? Não. Mas de final de semana acaba acontecendo, tipo, de escrever mais. Mas durante a semana eu tento ter essa regra das 2, 3 horas no dia. Mas já aconteceu de eu escrever das 7 às 7, só parar para almoçar e voltar a escrever. Então, assim, por mais que você queira ter uma rotina de escrever, por mais que você queira escrever e sentar e escrever, às vezes aquele não é o momento para você sentar e escrever. Que às vezes não vai, não rola, entendeu? Não é questão de inspiração, é questão sua, é questão de questões externas. Então, por mais que você falou assim, toda segunda-feira eu vou escrever das 4 às 5 da tarde. Não é toda segunda-feira que rola. Aí tem segunda-feira que rola das 7 da manhã às 8 da manhã, mas o programado era às 4 da tarde. Então, não é questão de tipo, mas você não está seguindo seu cronograma. Na verdade, é que as ideias não têm hora para chegar. Então, eu preciso colocar no papel. Se eu não chegar e colocar no papel, pelo menos o rascunho do que eu quero fazer, eu vou perder aquela informação. Então, às vezes acontece de ter hora para escrever, sim, né? Essa quantidade de horas por dia, mas às vezes acontece de ter que sair correndo, sei lá, no meio de qualquer coisa para anotar no papel que você quer ter aquela ideia para o futuro, né? Tanto que algumas betas me acompanham, elas sabem que eu escrevo lá no futuro. Eu tenho coisas da Maitê, por exemplo, escrita de quando as crianças têm 5, 6 anos. E elas nem nasceram ainda no livro que eu estou escrevendo, entendeu? Então, às vezes, não tem esse lance de cronologia comigo é meio complicado. Então, às vezes, eu pulo mesmo tudo isso, e aí, por isso que às vezes as horas não dão certo para você falar, deu certo eu escrever. Mas eu escrevo em qualquer lugar, então eu não tenho esse problema de tipo assim, eu tô jogando baralho com a minha avó, eu não vou conseguir escrever, porque eu vou lá e escrevo pelo menos a ideia, a essência do negócio e volto a jogar com ela, entendeu? Então, às vezes não tem hora, entendeu? Mas a maioria das vezes eu tenho que ter hora para tentar ter esse hábito. Ô, Paula, você tá muda. Microfone, Paula. Agora foi. Não, é que a Xê já fez a carinha que eu conheço, que ela vai falar do tempo, tudo. Então, antes disso, meninas, eu quero agradecer a todas que estão mandando perguntas, algumas a gente não conseguiu, mas olha, eu vou mudar a ordem de duas aqui, porque para ficar, né, melhor. A Andréia perguntou se a sua esposa não fica com ciúmes das suas personagens. Ai, graças a Deus ela não lê nada. Imagina, eu conheço a esposa da Alice, é um amor de... Não que a Alice não seja, mas a esposa dela é um amor eu não sou mesmo. Não sou, ela amor. É calma. Com você, ela é calma, minha filha. E agora, a outra pergunta, que aí você já aproveita e já faz a sua propaganda e já... A Águeda tá aqui, olha, Alice, minha primeira leitura sua, poderia ser autografada, como faço? Tá super tá tietona, tá lá. Tá tiete, ela nunca leu nada. Entra no Instagram, vamos lá conversar no direct, mas no site tem todas as sinopses, no alicereis.com.br/livros, tem todas as sinopses dos livros, tem todos os livros físicos para comprar. Você pode comprar por lá, sou eu que envio, sou eu que fecho todos os envelopes, então todos os livros comprados por lá são autografados, vão com marcador, vão com ímã,
vão com o diabo a quatro, não, com o diabo não. Vai com Vai bastante com amor, coisa. que é o mais importante. Tem adesivo também que a gente fez, então tem bastante coisa que vai junto com o livro. Então, no alicereis.com.br você consegue comprar os livros, você consegue ler mais sobre mim, que tem bastante coisa colocada no blog, apesar de não estar atualizando com frequência, mas tem bastante coisa para você aprender lá. Tem o clube.alicereis.com.br, onde tem muito conto gratuito que dá para você ir lá e conhecer, para ver se você quer mesmo comprar um livro meu, porque às vezes, né, você fica empolgada e nem sempre é o que você está achando que é. Mas, né, eu falo isso porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas, né, precisa ter tanta putaria? Eu falei, não, filha, calma. Você devia ter perguntado antes que eu respondi que ia ter putaria. Mas então, tem o clube, que é o clube ali.alicereis.com.br, que lá tem um monte de contos, mini contos para vocês lerem. E tem o alicereis.com.br/livros, com todos os livros, tem sinopse, tem vários livros lá para a gente conseguir enviar para você. Então, você pode começar a comprar os livros por lá. Tem vários livros físicos, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá quase uma livraria. E esse aqui. Então. Antes e esse aqui, ó. Esse, ó. Você prometeu spoiler. Spoiler da Maitê, né? Eu não sei quando vai sair, mas já tô no meio. Já é um bom caminho bem andado, né? Com certeza ele vai ser tão grande quanto, que esse aqui é o meu maior livro. Ele conta a história da Maitê, que é advogada no caso da Annelise e da Agatha, e ele vai contar um pouco também do que a Maitê fez, né, para tirar, ou colocar, ou deixar, ou não deixar a pessoa na cadeia. Então, tem todo esse lado também do processo, mas tem muito lado da Maitê com a Carla. Como elas se conheceram, o porquê que elas se conheceram, de onde essa Carla surgiu, porque no livro da Annelise parece que ela surgiu do nada, mas não, ela já vinha conversando com a Maitê, então tem todo esse processo de conhecimento das duas, todo esse processo de entender quem é a Carla, entender quem é a Maitê. Então, é a Maitê que conta a história dela. Eu ainda não sei se vai ter alguma parte da Carla falando sobre tudo o relacionamento das duas. A gente vai ter um pouco de gravidez aí no meio. E vai ter também criancinhas legais também para acompanhar aí depois a trajetória delas, né? Então é uma coisa nova, tanto a gravidez quanto as crianças. Por mais que eu tenha falado de crianças na descoberta da verdade, eu pulei muita etapa das crianças, né, na descoberta da verdade. Então foi muito corrido, vamos dizer assim, ali dentro, né? Então, como foi muito corrido, eu nem considero que eu falei sobre criança, porque quando começa mesmo a engatar a narrativa, eles já estão mais velhos, né? Então, e no Coração Selvagem, as crianças que tem também são relatos rápidos que acontecem apenas para finalizar a história. Então, eu vou tentar trazer a questão da gravidez e a questão das crianças aí para Maitê e para Carla. Tem BDSM também, para quem gostou do assunto, vai ter, mas é um BDSM diferente, tá? Que vai abordar um pouco algumas coisas que não foram abordadas dentro da Annelise e da Agatha, porque é um ambiente muito amplo, né? Tem algumas coisas que ali dentro do Consequências, tanto a Agatha quanto a Annelise, elas já sabiam o que elas queriam, né? Elas já sabiam o que elas eram. A Maitê sabe o que ela é, o que ela quer e o que ela gosta, mas a Carla tá meio perdida ainda, meio voando na paçoca, né? Tá meio perdida, assim, tá meio... Né? Não sei o que eu faço aqui. E ela tem algumas coisas que vão trazer com ela também, alguns traumas que vão fazer com que você
trabalhe um pouco melhor esse psicológico do personagem. Então é esse spoiler, entendeu? A Maitê vai vir. Talvez aí em janeiro, fevereiro, acho que dá pra gente começar a pensar em terminar ele. Bem, Janeiro, fevereiro, bem, o tá aí, né? spoiler foi dado. Dessa vez vou fazer o contrário, Che. Eu falo primeiro. Eu quero agradecer a todo mundo. Teve alguns recadinhos aqui agradecendo a gente que gostaram da live. Olha, obrigado para quem gostou, tá? Dando parabéns para mim e para Sheila. Muito obrigada. E Obrigada, gente. Alice, muito, muito obrigada por você ter aceitado. E vem muitos livros com muitas temáticas provocativas, entre aspas, porque a gente precisa disso. E agradecer por você ser essa pessoa que você é, de levar, através de palavras, o amor, conforto para tantas pessoas. Eu estou falando pessoas, porque como você pôde ver, você é lida por todas. Com certeza. Olha, foi um prazer receber você aqui essa noite. Já fiquei pensando aí nos livros, e depois Paula me ajuda. Qual deles eu posso levar para a escola? Que a professora... Se você levar consequência, eu vou te garantir que vai nunca mais vai voltar na vida e vai ser amado. Como assim levar para a escola? Quantos anos? Não, pera, calma. Gente, calma, médio. Me explica essa Quantos história. anos? Não, ensino médio. Ensino médio. Depois a gente acerta. Ó, esse aqui fala de futebol. Tá, ai, nunca sei onde tá a câmera. Esse aqui fala de futebol. Ele é um pouquinho mais leve do que os outros em algumas questões. Ele é um pouquinho mais comédia, porque a Rose, né? Quem conhece sabe. Não consegue ficar quieta com a língua. Né? E aí eu acho que para você começar com o infanto juvenil e jovens, talvez seja esse. Mas se você quer levar, né, para acabar com todo mundo, leva esse. Tá bom? Gosto da bagunça. Mas depois eu entro em contato com você lá no direct. Tá. Foi um prazer mesmo recebê-la. Espero que você volte outras vezes, volte para falar do livro novo. Né? O canal aqui está sempre aberto, né, Paula? A gente está sempre disposta a ouvir pessoas que, assim, que falam com muito carinho da literatura e da arte, que cuidam, né, dessa escrita. Cesta Lésbica, é sempre um prazer receber. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e dividido esse tempo com a gente hoje. Obrigada, gente. Eu tava bem nervosa para vir estar aqui hoje, sabe? Mas eu tô muito feliz. Acho que o resultado foi bom, acho que a conversa foi boa, acho que todo mundo conseguiu interagir, né? Espero que vocês tenham gostado de conversar, de estar aí no chat. Quem tá no chat não me segue no Instagram, me manda direct que eu tenho um cupom de desconto para quem quiser comprar. E me segue, tá? Mas não deixa de seguir amanhã, tá? Continua seguindo. E eu quero agradecer bastante vocês por ter deixado eu participar e espero voltar para conversar sobre Maitê, sobre Carla, sobre gravidez, sobre diferença de idade, sobre tudo que acontecer. E é isso aí, gente. A literatura LGBT tem que ser aberta a todo mundo e todo mundo tem que ser aberto a ela. Não adianta só a gente querer escrever para os outros não querem ler a gente. Então, acho que o mundo precisa da literatura LGBT, por mais que ela seja vista de uma forma muito peculiar ainda, né? Muito, muito preconceituosa em cima da gente. Mas eu acho que a nossa geração está aí para mudar tudo. Não só a minha, mas a que está vindo atrás também. Acho que todo mundo tem que se unir. Não adianta a gente querer trabalhar sozinho, porque aí não adianta. Não dá certo. Obrigada mais uma vez, gente. Regina, obrigada a você. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente também, gente. Um beijo. Beijão, tchau, tchau.